Bem-vinda ao mundo do neoliberalismo, Isabela Camargo. Se você não sabe quem é Isabela Camargo, ela é uma jornalista que foi demitida da Globo em 2018, no ano passado, né? Então não sei se você está vendo esse vídeo já em 2020, mas Isabela Camargo foi demitida em 2018 da Globo. Foi uma grande polêmica na época e ela esteve no programa Pânico no Rádio para comentar sobre a demissão dela, né? Falar de outros assuntos, mas acabou caindo no assunto da demissão. E ela disse que a demissão dela da Globo foi pior do que assalto à mão armada. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver. Mas o que acabou acontecendo? A jornalista a Isabela, ela achava que ela tinha um prestígio grande na Globo. E ela começou a passar por alguns problemas psicológicos e pediu o afastamento da Globo por conta de síndrome de burnout. E o que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela é uma síndrome do esgotamento profissional, que pode acabar afetando alunos também, estudantes. Vocês ficariam assustados com a quantidade de estudantes de medicina que sofrem da síndrome de burnout. Mas quais são os sintomas dessa síndrome de burnout? Os sintomas são o cinismo, né? Um senso de realização pessoal diminuído e um esgotamento emocional. Então esses são os sintomas da síndrome de burnout. Se a pessoa tiver resultados positivos para cada um desses sintomas, para cada um desses sintomas, dessas situações, dessas características, ela está considerada, ela tem síndrome de burnout. E o burnout é muito sério, porque principalmente ele afasta as pessoas do trabalho, ele acaba causando problemas sociais para aquelas pessoas e em muitos casos até mesmo pode levar ao suicídio. Nos Estados Unidos nós temos números muito alarmantes de suicídios na população médica. Só que quando você pega é maior do que a média da população em geral. Só que quando você pega os níveis de depressão dos médicos, eles são semelhantes aos níveis de depressão da população americana. Só que então, por que os médicos eles cometem mais suicídios do que a média da população americana? Porque os médicos eles sofrem de mais síndrome de burnout do que o restante da população. Então é algo sério, é algo que precisa ser tratado e é algo que precisa ser discutido. Muitas pessoas elas não discutem, não sabem como funciona, não sabem o que é síndrome de burnout, mas é algo bastante sério que pode acabar levando para uma depressão e em casos mais extremos até mesmo ao suicídio. E aí o que aconteceu? Ela pediu o afastamento, só que depois, quando ela voltou, a Globo a demitiu. E ela falou o seguinte: foi a coisa mais violenta que aconteceu na minha vida. Foi pior do que um assalto à mão armada. Imagine que você tem moral e acabou de receber elogios. Você pensa que estava tendo um bolão. Aí acontece uma situação e te falam que você não serve mais. Você se sente injustiçada ou não? Aí ela falou que ela entrou na justiça depois de ser demitido e ela foi readmitida na Globo porque ela entrou na justiça. Aqui, ó, a jornalista foi reintegrada à Globo por uma decisão judicial, mas fez um acordo milionário com a emissora e saiu novamente para tocar projetos pessoais. Abre aspas para ela. Uma pessoa disse que no jornal dela eu não voltaria a trabalhar. E isso foi logo quando fui reintegrada. É um absurdo chocante, revelou sem citar nomes. E é interessante porque o neoliberalismo ele acaba fazendo isso, né? O neoliberalismo ele empurra as pessoas para um nível de individualismo que a pessoa ela fica como se ela fosse chefe dela mesma. Então ela não é um funcionário, a um nível de atomização, a um nível de chega a um ponto de individualismo que a pessoa ela não é mais um funcionário da empresa, ela é um prestador de serviços para a empresa. Todo mundo vira empresário, todo mundo vira empreendedor, todo mundo vira prestador de serviços. Então eu com o meu CNPJ, com o meu número de microempreendedor individual, presto um serviço para a empresa, um serviço de consultoria que na verdade é um trabalho assalariado normal com um vínculo como se eu tivesse um trabalho em carteira assinada, mas na verdade eu sou um prestador de serviços, eu não tenho vínculo nenhum com a empresa, senão o vínculo de prestador de serviços. Então eu sou um jornalista, mas eu não tenho contrato com a Globo. O que eu tenho é um contrato de prestação de serviços com a Globo. Então eu posso ser demitido a qualquer momento, sem ter as garantias laborais que eu de fato deveria ter como se eu fosse no caso um trabalhador em carteira assinada. E esse é o grande problema que as reformas trabalhistas que foram propostas por Temer e que foram feitas por Temer e agora são propostas por Bolsonaro são perigosas, porque elas retiram o direito dos trabalhadores. O trabalhador, no caso da Isabela, que presta serviço para a Globo, ela é demitida, ela sai por motivos de saúde,
mas na hora que ela volta, ela é demitida. Ela não possui garantias, ela não possui segurança. Então o funcionário ele não pode nem ao menos ficar doente, porque se ele ficar doente, ele pode ser demitido. Não há mais garantias, não há mais garantias legais que o funcionário ele precisa ser mantido na empresa até o final, até que ele esteja recuperado, que ele possa ter a segurança para se afastar, para se tratar e voltar para o seu trabalho. E isso é um dos fatores do neoliberalismo, que quer desregulamentar o trabalho, que quer transformar todos os emprestadores de serviço, todos em empresários. Todos temos o sonho, e se é vendido para nós, o sonho de sermos super empresários, de empreender, mas nós empreendemos prestando o mesmo serviço que nós já prestávamos antes para as empresas. E antigamente nós tínhamos muito mais segurança, muito mais garantias e muito mais direitos. E agora nós não temos. E o caso da Isabela Camargo reflete tudo isso. Pediu afastamento para a Globo, voltou e depois foi demitida. Claro, entrou na justiça, foi reintegrada, mas perceba que não havia mais clima para ela continuar, então ela teve que acabar saindo na justiça. Claro que a ação judicial rendeu a ela um processo milionário, sorte dela. Mas e como fica as pessoas que não podem receber esse processo milionário? As pessoas que trabalham em empresas menores que não têm esse valor de indenização para pagar aos seus funcionários. Então, Isabela, seja muito bem-vinda ao mundo neoliberal, que é esse mundo que nós estamos vivendo e que você vivenciou um dos seus lados mais perversos. Você chegou até aqui? Considere se inscrever no canal, ative as notificações, seja um inscrito aqui do canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleoficial.